Eu vou começar já fazendo uma pergunta. Vocês lembram qual foi o tema da primeira mensagem e da segunda? Qual foi a ideia? Nós estamos no mês que estamos falando de encontros com Jesus. Na primeira mensagem que a Mariana nos trouxe, encontros com Jesus em meio às nossas ocupações cotidianas. No segundo domingo nós tivemos encontro com Jesus em meio aos nossos distanciamento espiritual. E hoje nós vamos falar de encontro com Jesus em meio às nossas dores físicas e emocionais. Então, para isso, eu peço os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos. E estaremos observando os versículos de 29 a 31. Marcos 1, de 29 a 31. Marcos capítulo 1, estaremos lendo, observando, né? Eu vou estar lendo do versículo 29 ao 31. O tema diz: a cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. É um texto pequenininho, né? Vamos ver o que a gente consegue tirar desses 3 versículos. Mas assim, como hoje eu estou com a Bíblia física, eu consigo ter uma ideia de todo o capítulo, né? E vamos pensar nesse dia que Jesus teve, pode ser 1 ou 2 dias, que todas essas coisas ocorreram até chegar esse momento da cura da sogra de Pedro. Jesus foi batizado por João Batista, ele é transportado e sofre a tentação, ele volta para Galiléia, onde convoca alguns discípulos, né? São 4 na verdade. Ele cura um endemoniado em Cafarnaum, aí ele já está indo para Cafarnaum, e aí ele parte depois disso para a casa de Pedro. É bem interessante ver que esse é um dia bem corrido de Jesus, né? Quanta coisa ele fez nesse dia. Então ele está indo para Cafarnaum, e ele teve seu batismo, ele teve a tentação, ele convocou seus discípulos e ele ensinou também na sinagoga, também aconteceu nesse dia. Mas vamos falar um pouco antes de a gente entrar na base do texto, falar um pouco dessa cidade de Cafarnaum. Eu estou com uma Bíblia aqui que ela tem aqueles mapas lá no final, né? E fala sobre essa área. E Cafarnaum, ela fica na margem do lado norte do Mar da Galileia. E, segundo alguns pastores estudiosos, era um ponto de encontro de rotas de comércio entre o Egito e a Síria, na verdade, Cairo e Damasco. Sendo assim, a primeira rota de comércio entre Egito e Damasco. Ela é a principal cidade do ministério de Jesus. Ali, Jesus curou o servo do centurião, o paralítico, aquela história do paralítico que foi levado pelos amigos, pelo telhado, foi em Cafarnaum, e outros milagres que Jesus fez. Era a cidade de Jesus durante seu ministério. Tanto é isso que em Mateus, se você for lá, em Mateus, no capítulo 9, versículo 1, na narrativa diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. Jesus considerava Cafarnaum a sua cidade principal. E era ali onde ele passou grande parte do seu ministério. Tem algumas características que apontam também para isso, assim, por que talvez Jesus escolheu Cafarnaum. Por quê? A questão do comércio, ter muita gente por ali, então acho que Jesus teve a ideia de que era mais fácil o evangelho se expandir numa região onde o comércio era forte, onde tinha muitas pessoas, e ele também tinha fácil acesso às aldeias da Galileia.
por terra quanto por mar. E é interessante a gente perceber isso, essa introdução, porque Jesus não tinha um ponto fixo. Por mais que a gente fale ali, era a principal cidade, ele ia ali de vez em quando e acredita-se que quando ele estava ali naquela região de Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro. Mas Mateus 8:20, se a gente pegar esse capítulo, em certo momento, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E ele fala para um dos que chegam para ele, ele fala, mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que comprova que Jesus estava sempre entrando na casa de alguém, e assim, se oferecendo às vezes para ir à casa. Você vê a passagem de Zaqueu, Jesus fala, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Então assim, tipo, estou aqui hoje, e hoje eu vou na casa de alguém, hoje eu vou passar o dia naquela casa. Imagina, Jesus chegando e falando, fulano, eu vou na sua casa. E aí não dá tempo de arrumar, não dá tempo de fazer nada. Entendeu? Jesus vai chegar na sua casa e ele vai ver a sua casa realmente como ela é. Então vamos continuar. Ele chega na casa de... deixa eu botar lá no texto certinho. Ele vai chegando e as pessoas chegam a Jesus e falam a respeito da sogra de Pedro, que estava passando mal. E aí, estava com febre, no caso. Né? E aí a gente chega no primeiro ponto dessa mensagem. Vamos pensar, Jesus está numa vila e você chega nessa vila e você tem que escolher uma casa. E você sabe que uma daquelas casas, Jesus está lá. Qual casa você escolheria? A casa que está Jesus. Mas por quê? Os ensinamentos de Jesus. Se eu ficar do lado de Jesus vai ser tudo mais tranquilo. O que prova que não. A casa que Jesus costumava frequentar tinha uma pessoa que estava com febre. Entendeu? Então o que a gente pode tirar de ensinamento aí? Doenças e outros males também acontecem nas casas dos amigos de Jesus. Vamos pensar em outra coisa. Você tem que atravessar um lago, um mar, e você sabe que tem um barquinho ali que Jesus está. Qual barco que você escolheria? O barco que Jesus está. Opa, eu vou no barco de Jesus, né? Eu vou me garantir aqui. Mas foi o barco de Jesus que enfrentou a tempestade. Eu até falo, se eu soubesse, eu ia em outro barquinho, né? Não no barquinho de Jesus. Então, andar com Jesus não te garante que você vai ter uma vida tranquila. Amigos de Jesus também sofrem problemas e dificuldades. No próprio texto que nós lemos, João Batista batiza Jesus. Eu não vou conseguir achar, mas o que acontece? Logo depois, o próprio João Batista é preso. O cara que acabou de batizar Jesus foi preso. E assim, Tiago também, o evangelho está se iniciando. Os discípulos com aquele fervor de pregar o evangelho, o que acontece com Tiago? Preso e morre. Então assim, não é garantia de que eu vou para a igreja, eu aceitei Jesus e agora minha vida vai ser uma tranquilidade só. Não acontece isso, é um erro que se tem. Se você ouviu isso em algum lugar, é muito errado. Porque no mundo em trevas, por causa do pecado, todos nós estamos sujeitos a aflições, tá bom? Esse é o primeiro ponto. E só para a gente terminar afirmando isso, em João 16:33, fala muito sobre isso, né? Que tem aquele versículo que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a palavra de Jesus para seus discípulos. E aí Jesus chega na casa, e o que acontece? Não tem mais uma narrativa assim de que Jesus entrou, falou com todo mundo, deu bom dia, tomou um café, não. Ele vai direto à sogra de Pedro, a pega pela mão, e ela é revigorada da sua enfermidade. O que a gente aprende com isso? Jesus viu a necessidade da sogra de Pedro. E assim, se a gente fizer um paralelo, a gente está falando nesse mês,
O nosso tema é encontro com Jesus. Em algum momento na nossa vida nós tivemos o nosso encontro com Jesus. E o que passa a acontecer? A gente tem uma transformação e a nossa caminhada é o quê? Discipular, nos tornarmos parecidos com Jesus, pregar o Evangelho. E o próprio Jesus, em Efésios 5, no versículo 1, alguém pode ler para mim? Vocês que estão com acesso mais fácil. Assim, para mim. 5, o versículo 1. Certo, imitadores. Serem igual a Deus, também existe um versículo que fala que sermos igual a Jesus, que é Paulo que fala, né? Sede meus imitadores como eu sou o de Cristo, né? E alguém abre para mim João 14, 12. João 14, versículo 12. Interessante esse versículo, que a gente fala de encontro com Jesus, a gente passa a viver tentando ser semelhante, buscando ser semelhante a Jesus, e o próprio Jesus fala o quê? Se vocês forem igual a mim, crerem em mim, vocês farão obras iguais e maiores do que eu fiz. Jesus estava nessa coisa do levar o evangelho, pregar o reino de Deus, né? A chegada do reino. Ele fala, vocês vão conseguir fazer isso e até coisas maiores. Então a gente volta no texto e pensa assim, Jesus viu a necessidade da sogra de Pedro. A grande pergunta é, se eu sou um seguidor de Jesus, se eu tive um encontro com Jesus, como está meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor? No trabalho, no convívio familiar, convívio entre amigos, você consegue ver a necessidade das pessoas que estão ao seu redor? Você consegue chegar no trabalho e olhar para uma pessoa e falar, fulano não está legal hoje. Você consegue intervir como Jesus interviu na vida da sogra de Pedro? Ali foi uma cura, ela estava com febre, nós sabemos que febre não é doença, mas é um aviso de que alguma coisa no seu corpo não está legal. E às vezes a gente pensa, poxa, sobrenatural, é meio complicado chegar nessa área. Mas Jesus fala que a gente conseguiria fazer com fé nele, uma verdadeira fé, conseguiria fazer coisas iguais ou maiores. Mas se você não pensar na vida, na questão do sobrenatural, quantas vezes o nosso jeito de agir produz na pessoa uma mudança de vida? Ou você tem chegado no seu trabalho, ou tem convivido com a sua família, tem ido, saído e não tem acontecido nada. Onde as pessoas estão vendo Jesus ou estão querendo ter um encontro com Jesus através da sua vida. Quantas vezes a gente está conseguindo ser canal para a salvação ou para o encontro de uma pessoa com Jesus através de nossas atitudes? Um outro fato interessante nesse texto é que ele toca na sogra de Pedro. Muitos milagres de Jesus ele só fala. Outros ele toca, e alguns outros milagres que até são narrados nesse período dos evangelhos, ele dá ordem de longe. A pessoa vem, Jesus, não precisa ir na minha casa, eu sei que o senhor é uma pessoa poderosa, e eu tenho os meus servos, e eu dou ordem e eles fazem. Então, se o senhor der ordem daí, lá meu servo vai ser curado. Então, tem milagres que Jesus está de longe, e ele faz o milagre do outro lado. E assim, nesse caso específico, ele toca, levanta. E aí a gente continua mais ou menos nessa linha. Você tem sido canal para tocar as pessoas? É interessante também no texto que ao se aproximar de Jesus, uma galera vem correndo e fala, Jesus, a sogra de Pedro não está legal. Quantas vezes as pessoas têm olhado para nós e visto a solução? Aquela coisa de que, o seu vizinho bate na sua porta. Não, eu preciso que você ore por mim. Qual foi a última vez que alguém chegou para nós, ou para mim, ou para você, e pediu para orar por alguém? Porque ele sabe que você é um cara da igreja, que você é um servo de Cristo, e que faz uma diferença a nossa oração. Pensa um pouquinho. Isso tudo é no texto, é bem... Eu falei, poxa, como vamos tirar de 3
versículo algo que possa trazer um ensinamento para a vida. Isso é muito... E eu vi que Deus falou comigo que nesses 3 versículos tinham coisas maravilhosas para a gente pensar, né? E se a gente é imitador de Cristo, se a gente é pequenos cristos na terra, essas coisas deveriam fazer diferença. As pessoas deveriam olhar para nós como pessoas diferentes. E assim, eu vejo, pelo menos na minha vida, faz tempo que isso não acontece. Assim, a pessoa olhar, poxa, Maurício, ora por mim, Maurício. Entendeu? E assim, eu tenho pedido a Deus para que realmente eu volte a ser essa pessoa que espelha a luz de Cristo na minha vida. E aí, depois do toque que Jesus dá o toque, levanta ela, ajuda ela a se levantar. E o que acontece? No versículo diz que ela levantou e o que ela fez? Começou a servir. O que nós podemos tirar disso aí? Ela estava enferma, em febre, né? Estava com febre. E aí Jesus toca nela e ela levanta e já começa a servir o povo, né? Irmão, não tem como ter um encontro verdadeiro com Jesus e permanecer o mesmo. Isso é bem forte. Não há como ter um encontro verdadeiro com Jesus e permanecer o mesmo. A cura de Jesus vem acompanhada com uma radicalidade de vida. Ela pega e muda. No mesmo momento ela começa a servir, ela vai lá, prepara o almoço e vai embora. O que acontece conosco? Eu acho que as pessoas aqui já tiveram, todo mundo já teve febre um dia, né? E outros já tiveram chikungunya, dengue. A febre vai no médico, às vezes não, só toma o medicamento. E a gente dá sempre aquele stand-by, né, da febre, né? Tô melhor, mas sei lá, não sei se foi embora mesmo. Vou ficar mais um dia de repouso. Ou aqueles que vão no médico, não aquela... o doutor, não, daqui a 2 dias tu tá bom. 2 dias tá bom, então me dá um atestado para 5 dias aí, doutor. Acontece também, né? A gente sabe que às vezes a gente quer dar uma prolongada na recuperação, que já aconteceu. Ela ali na hora, Jesus muda a vida dela ali na questão da enfermidade e ela já passa a servir. O que eu tenho percebido, e eu lendo esse versículo, o que tem acontecido conosco, irmãos? Jesus nos toca, a gente é curado. Em algum momento da nossa vida, como foi dito anteriormente, Jesus nos encontra, nos modifica e tendemos a alterar tudo isso. Jesus tocou, ela curou e serviu. Fomos encontrados por Jesus, Jesus nos chama, aparece o serviço e nós ficamos doentes. Ué, Maurício, isso é bem louco. Sim, vamos a algumas palavras que vai nos alertar para isso. Estamos na igreja e aparece o serviço. O que a gente faz? Não, vou não. Evangelismo? Não, acabou de aparecer uma dor de cabeça. Não, hoje eu estou com preguiça. Não, vai ter evangelismo. Dia do evangelismo é um bom dia para mim visitar minha tia lá para dentro de Nova Iguaçu. Não vou aparecer na igreja não. Falou em evangelismo, falou em oração, ajudar a servir alguém numa mudança, alguma coisa assim, são os momentos que a igreja fica mais vazia. Vocês já perceberam isso? Então é meio contrário do que aconteceu, né? Ela foi curada e serviu. Se nós somos curados, a gente inverteu isso. Se apareceu serviço, a gente tende a arrumar alguma coisa para fazer. É um alerta para nós. O encontro com Jesus vem com radicalidade. Não o efeito contrário, né? Não arrumar desculpas para não servir. E tem sido uma constante nisso, né? Então, irmão, o que eu deixo para nós nesse dia? O encontro com Jesus se faz com conhecimento do estado físico, mental e espiritual. Jesus vem, ele conhece o nosso estado físico, o nosso estado mental e o nosso estado espiritual. E ele quer trabalhar em nós nesses 3 vertentes. Então, se você conheceu a Cristo, e você é um
um espelho dele, faz-se necessário também que nós conheçamos aqueles que estão ao nosso redor. Aqui, o pastor Marcelo fala muito nisso, né? A questão da intencionalidade. Para sermos intencional, temos que conhecer o estado físico, mental e espiritual das pessoas que estão ao nosso redor, para que assim nós possamos ser canal para que elas também encontrem a Cristo. E o segundo ponto, o encontro de Jesus se faz com mudança de comportamento. Aquela vida que estava anteriormente não pode mais ser o seu guia. Maurício, eu comecei falando que nossa vida não vai ser um mar de rosa. Mas assim, não se debruçar sobre as dificuldades, né? Não se encostar nela. Né? A gente está sempre renovando a mente, o espírito. Deus trabalha em nós desse jeito. Então, assim, a gente também, para ser canal, a gente tem que ter mudança de comportamento. Né? Se você não tem mudança de comportamento, as pessoas não conseguem enxergar Cristo em você. Se você tem as mesmas atitudes falhas diante do encontro com Cristo, as pessoas vão se afastar. Porque elas vão olhar, eu, Cristo, ó fulano, como é que é? Entendeu? Ao invés de trazermos as pessoas para o encontro com Cristo, nós vamos ser motivo de vergonha, né? Do escândalo do Evangelho. Mais afastar as pessoas de Cristo. Acreditamos que se Deus chama, em algum momento, aquela pessoa vai ter o encontro dela com Cristo. Mas não seria melhor se nós fôssemos o canal? Assim, nossa, Deus me usou para encontrar aquela pessoa, para Jesus, para aquela pessoa ter um encontro com Jesus. Mas não, ao invés disso, nós passamos a ter as mesmas atitudes ou até piores daqueles que precisam de ter um encontro com Deus. Pessoal, essa é a minha palavra. Espero que tenha sido feito entendido. Que Deus a todos os abençoe. E nós vamos estar fazendo a nossa oração em dupla.